Olá, meus alunos de banco de dados. Hoje vamos avançar para a nossa segunda videoaula com o conteúdo de modelagem lógica. Já abri o conteúdo relacionado a essa aula de hoje, ok? Já está no AVA lá. A aula passada a gente explorou bastante aí, nas primeiras aulas também presenciais, a modelagem conceitual e agora a gente já está em condições de avançar para o modelo lógico. O modelo lógico ali, para você que já tem uma relação, né, de dependência com o banco de dados que a gente vai trabalhar, a gente tem que escolher qual modelo de implementação. E a gente vai utilizar, que é o foco do curso, a abordagem relacional, para implementar o modelo lógico. O material de apoio aqui, pessoal, que eu coloquei, já está aberto no AVA lá, tem a apostila que eu uso para elaborar as aulas, né, e a nota de aula seria a apresentação que eu vou realizar na aula de hoje. Ainda vou colocar o vídeo aqui. Nós temos duas atividades. Depois que eu passar a aula, eu vou comentar essas duas atividades aí. Ok? São atividades mais simples do que as anteriores, né? Mas eu vou explicar ela depois da aula de hoje, tá? Então vamos lá. Vou abrir aqui já a nota de aula aqui, que é onde eu vou apresentar para vocês aí. Ok? Modelo lógico. Então na aula de hoje, pessoal, eu vou explorar com vocês aí o modelo lógico. E para que eu apresente o modelo lógico, eu também vou explorar o conteúdo sobre a abordagem relacional, que é o modelo de banco de dados que é o foco do curso. Então vamos lá. Bom, só para a gente entender a estrutura de implementação de projeto de um banco de dados, a gente na última aula falou sobre o modelo conceitual. Modelo conceitual, a gente falou sobre entidades, relações, atributos, ou seja, sem se preocupar com qual banco de dados a gente vai trabalhar, com qual sistema de gerenciamento de banco de dados a gente vai trabalhar. Ou seja, independente da implementação, oculta detalhes de armazenamento físico. Agora, indo para o modelo lógico, esse aqui é o modelo conceitual, nesse caso aí é um exemplo do que a gente fez até na sala de aula, sobre biblioteca. Eu só botei ele no Draw.io para que ficasse mais claro. Eu vou ainda trabalhar com ele com vocês aí no decorrer da disciplina, ok? Agora a gente vai passar daquele modelo conceitual para o modelo lógico. O modelo lógico, pessoal, é um modelo, né, que depende de qual banco de dados a gente vai trabalhar. Né? Então tem vários modelos de implementação de banco de dados aí. Os mais comuns são relacional, hierárquicos e grafos. Né? Hierárquicos tem a ver, às vezes, com banco de dados orientados a objetos. Né? Mas a gente vai, no curso, focar no banco de dados relacional. Okay? Então, modelagem lógica, pessoal, ele depende, né, do modelo, e você pode ver que tem uma linha tracejando o modelo lógico. Ou seja, eu posso inicialmente fazer um modelo lógico relacionado à abordagem que eu vou utilizar, e nesse curso é a abordagem relacional, né, e depois eu posso adaptar ele para a linguagem específica do banco de dados. Então, mesmo no modelo lógico, ele pode ser independente do banco de dados, mas dependente do modelo associado ao banco de dados. Ou seja, a gente vai usar no foco do curso o MySQL, que é um banco de dados relacional, que vai ser usado no nosso curso, mas poderia também ter usado qualquer outro, né, projeto aí, o PostgreSQL, né, que também seria um open source. Eu até pensei no início do curso em talvez usar PostgreSQL, mas a maioria do material que eu elaborei já estava sobre MySQL, então eu comecei com a abordagem MySQL. Mas PostgreSQL não difere muito não, ok? SQLite seria mais para celulares ali, um banco de dados residente no celular e tudo mais. Bom, relacional por quê, pessoal? Relacional, ele é um dos modelos mais amplamente utilizados pelos sistemas gerenciadores de banco de dados. Todas as grandes empresas, informática, Microsoft, Oracle, já tem suporte para relacional, oferece soluções para relacional. É um mercado aí, pessoal, de 24 bilhões de 2012, data centers e celulares, né? Bom, relação. O nome da abordagem é relacional. A relação, pessoal, ele não confundir também com relacionamento de tabelas, né? De entidades, que a gente viu no modelo de entidade de relacionamento, então às vezes gera uma certa confusão. Então a gente pode entender que uma relação em um banco de dados relacional é uma tabela, pode ser visualizado por tabela. Então, a partir daqui, a gente pode até começar a usar o termo tabela, ao invés de relação.
Então isso aí é só para a gente compreender alguns termos técnicos aqui que a abordagem relacional trata. Então, o banco de dados relacional ele nada mais é do que um conjunto de relações, um conjunto de tabelas. Ok? Bom, vamos ver como é que funciona isso. Ó. Então, relação, ou tabelas, né, seria um conjunto não ordenado de tuplas. Tuplas são as linhas, pessoal, das tabelas, ok? Ele não é ordenado, quer dizer, tudo que você faz, você não precisa se preocupar com a maneira como elas estão organizadas no banco de dados, ok? Pode estar até ordenado, mas conceitualmente a gente não vai se preocupar com isso, né? Então, eles, teoricamente, a ordem que eles vão estar inseridos na tabela não importa para a gente, ok? Outra coisa importante é que não existem tuplas duplicadas. Não existem duas linhas totalmente iguais na tabela, ok? Ou na relação. Então a relação que eu estou falando nesse exemplo aqui é uma relação de livros. Okay? Livros, eu tenho o ISBN, título, categoria, autor e ano. Nenhum desses livros vai ter os mesmos valores de atributos. Ok? Pelo menos um vai ser diferente. Bom, agora, uma tupla é um conjunto ordenado de atributos, ou seja, eu já defino desde o início da tabela como é que está organizado. Vai ter sempre ISBN na primeira coluna, vai ser sempre título na segunda coluna. Então tem uma ordenação ali nos atributos, tá? De uma relação, de uma tabela. Ok? Os valores dos atributos, pessoal, eles são atômico e monovalorados, ou seja, eu não posso entender um atributo como, por exemplo, um vetor, como um array de elementos, ok? Eles são sempre monovalorados. Isso aí vai implicar em algumas coisas quando a gente for sair de um modelo conceitual para um modelo lógico. Bom, agora uma notação mais matemática de tabelas aí, pessoal, que a gente chama de esquema. A gente tem alguns conceitos aí. Bom, primeiro, nome de atributos, são os títulos da coluna. Ok? Um esquema da abordagem relacional, ele é denotado por uma relação de vários atributos, A1, A2, até a N. E a gente pode entender nessa tabela aqui, nesse exemplo aqui, o que seria o esquema. Seria o que está em rosa aqui, tá? Okay? Ou seja, só a relação, que é o livro, e seus atributos. Okay? Aqui a gente não está falando de tuplas ainda, né? Ou seja, a relação é basicamente a descrição da sua tabela. O esquema nada mais é do que a identificação, a descrição lógica da sua tabela. Perfeito? Então, por exemplo, aqui, ó, exatamente aquele que eu mostrei. Tudo que está em cinza ali é o meu esquema. O que está apagado ali não me interessa para o esquema. Então, a notação que a gente usa para descrever um esquema, pessoal, é livro, no caso é o nome do esquema, né, que é o nome da relação, ok? Entre parênteses, os atributos, ISBN, título. Então, isso aí já é uma visão lógica da notação, da modelagem lógica de uma abordagem relacional. Perfeito? Domínio dos atributos, pessoal. Cada atributo, né, ele tem que identificar a maneira como ele vai armazenar esses dados. Ok? É uma definição lógica de armazenamento. Então, o domínio de um atributo seria um Dzão sobre o nome do atributo, ele vai, entre parênteses, atributo, ele vai descrever o tipo de dado que eu vou armazenar. E esse tipo de dado aí, inicialmente, pessoal, ele pode ser independente do banco de dados que você vai utilizar. Eu posso usar conceitos que eu já uso, né? Eu já uso na implementação string, ok? De até 100 caracteres, identificador numérico, alfanumérico, ok? Perfeito? Inteiro, ó, integer, eu estou usando até as mesmas notações que a gente usa em C. Okay? Isso independe da linguagem que você vai utilizar. Okay? Conceitos que a empresa que você vai trabalhar, que vai desenvolver o seu modelo lógico, vai utilizar. Okay? A notação usual aí, se você acoplar o domínio ao esquema, tá? Seria a relação, que é o livro, os atributos, 2 pontos e o tipo do domínio ali, o domínio do atributo. Okay? O ISBN é um string, título um string, autor string, ano um inteiro, categoria um string. Ok?
Agora, você não precisa sempre não é necessário você sempre colocar o domínio, a não ser que seja necessário logo no início da modelagem, ok? Isso fica um pouco mais próximo quando você for tender para o modelo lógico dependente ao banco de dados. Então, às vezes nesse início eu nem falo qual que é o atributo, qual que é o domínio do atributo, porque eu prefiro deixar mais próximo, quando for colocar o domínio do atributo, mais próximo do banco de dados mesmo, que a gente vai ver isso ainda em MySQL, ok? Então vamos lá. Como o esquema, na verdade, ele é uma descrição descrição lógica da sua tabela, da sua relação, né? O estado de uma relação, né, que a gente pode até botar ali, que na verdade o estado de uma relação nada mais é do que uma tabela populada. E matematicamente seria todo o conjunto, né, da descrição, com os elementos já inseridos nessa relação. Então, a gente representa o estado de uma relação com Rzinho minúsculo, ok? Na notação matemática ali. Então, por exemplo, R de livro, né, Rzinho de livro, por exemplo, né? O que seria, na verdade, o estado de uma relação? Seria, o que é um estado de uma relação? É um conjunto de tuplas, conjunto de linhas, ok? Sendo que cada linha tem um conjunto ordenado de valores, que são os valores do quê? Do meu atributo, ok? A gente pode representar também justamente a tupla de acordo com o atributo, eu tenho o valor do atributo. Okay? Então, eu estou na segunda linha. Segunda linha, qual atributo? ISBN. Eu tenho como ter o valor do atributo. Seria uma notação matemática para você obter cada elemento da sua tabela populada. Né? Mas, assim, para simplificar, pode-se entender que um estado de uma relação seria uma tabela preenchida. Perfeito? E ali tem algumas notações. E aí, mais para frente, vocês vão ver que tem uma relação muito próxima também com a teoria dos conjuntos. Né? Eu estou botando essa abordagem matemática aqui, porque mais para frente a gente também vai observar uma proximidade com a teoria dos conjuntos. E, na verdade, todo modelo relacional, ele saiu da origem, a origem dele foi a teoria dos conjuntos. Agora, numa tabela, no estado, né, de uma tabela populada, o estado de uma relação, a gente tem algumas restrições que a gente tem que avaliar, ok? Entre essas restrições, tem outras restrições também, eu queria só apenas focar nessas três aí para essa aula de hoje. Restrição de domínio, restrição de chave e restrição de integridade referencial, que é um conceito muito importante e eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesses conceitos aqui. Vamos lá, restrição de domínio. Bom, o valor de domínio deve ser atômico, ou seja, cada atributo é atômico, não pode ser compreendido um atributo que tenha mais do que um valor, ok? O valor tem que ser, claro, do atributo, tem que ser do domínio do atributo, ele pode também ser nulo. O banco de dados permite que um determinado atributo não tenha sido lançado, ou seja, é desconhecido, você não tem o valor, ok? Ele difere de zero, por exemplo, né? Um atributo zero não quer dizer que ele não tem o valor, ele tem um atributo de valor zero. O nulo você não tem o valor do atributo. Bom, restrições de chave, pessoal. A chave, por definição, ele identifica uma tupla, identifica uma linha, né, de uma tabela. A chave primária, eu poderia ter outras chaves também, né? Chave estrangeira, que a gente vai ver para frente, chave primária. Agora, a chave primária, ele é um dos atributos mais importantes de uma relação, porque ele é capaz de distinguir uma tupla das demais dentro de uma relação. Ele identifica uma tupla de forma única. Então, nesse exemplo ali, nós temos o caso do livro, né? ISBN, não vai ter nenhum ISBN igual a outro livro. Ou seja, se eu tenho um ISBN, eu vou encontrar a tupla daquele ISBN de forma única. Ok? Na nossa notação aí de esquema, os atributos de chave primária eles vão ser sublinhados. Tá? Já continuando a definir a modelagem lógica aqui formal. Okay? Existem também alguns conceitos aí relacionados à chave, pessoal, que seriam chaves super chaves, chaves candidatas, né? Chaves candidatas ou super chaves, né? Elas podem se tornar uma chave primária, mas depende do implementador. Então, por exemplo, ali, pessoa física, eu tenho o CPF e tenho o RG. Né? Essas duas são chaves candidatas, mas o implementador tem que definir apenas uma como chave primária nesse caso, porque eu não vou ter nenhum CPF repetido.
da mesma forma que não vou ter nenhum RG repetido. Ok? Agora, podemos ter também, pessoal, mais do que um atributo sendo chave primária. Aqui não é o caso, mas digamos que ISBN ali, eu tivesse 2 livros com o mesmo ISBN. Então eu teria que pegar outro caso, um outro atributo para que se junte ao ISBN para se tornar chave primária. Então eu posso ter chaves primárias compostas, tá? Ou seja, 2 atributos, né? Ou 3 atributos que definem, que identificam uma tuple de forma única. Ok? Isso vai acontecer quando uma chave candidata sozinha ela não é suficiente para identificar uma tuple de forma única. Perfeito? Vai ver alguns casos aqui. Claramente a chave primária ela não pode ser nula, já que ela identifica uma tuple de forma única. E qualquer relação aqui que eu estou falando de chaves, entre chaves candidatas e chaves primárias, né, pessoal, eles se aplicam a exatamente uma tabela. E não a restrições envolvendo várias tabelas. Né? Então, eu estou definindo uma restrição, avaliando e observando uma tabela apenas. Isso aí também é uma restrição de domínio. Estou olhando uma tabela, eu tenho que observar a restrição de domínio daquela tabela e as restrições de chave daquela tabela. Perfeito? Agora, e como é que a gente faz, então, para observar a integridade de um conjunto de tabelas? A gente tem integridade ainda para falar sobre a integridade, né, referencial. E a integridade referencial já tem um envolvimento com o conjunto de tabelas, o conjunto de esquemas. Então, o banco de dados relacional, né, ele é um conjunto de esquemas, um conjunto de relações, um conjunto de tabelas, ok? E o estado do banco de dados é o estado, a maneira como o banco de dados inteiro está populado. Ou seja, o estado de um banco de dados é um conjunto de estados de relações, ok? Então, dessa maneira, eu tenho que ver como é que essas relações, né, como é que esses estados de relações estão organizados para me verificar se alguma outra integridade que é relacionada com o estado do banco de dados está sendo satisfeita. Ok? Bom, e aí vem o conceito, um dos conceitos aí bastante importante, a chave estrangeira. A chave estrangeira, ele justamente está nesse conceito aí, relacionado ao estado do banco de dados. Então, uma chave estrangeira, pessoal, é um conjunto de campos, ou um campo, né, em uma relação, que é usado para referenciar a chave primária de uma outra relação. Então, eu estou falando o seguinte, que duas tabelas, elas têm um relacionamento entre elas. Isso a gente viu numa modelagem conceitual. Então, tem um relacionamento entre tabelas. E para fazer esse relacionamento, eu uso o que eu chamo de chave estrangeira, que o banco de dados conceitua como chave estrangeira. De maneira que a chave primária de uma outra tabela, né, vira um atributo da sua tabela. Né? E esse atributo dessa tabela, que referencia outra tabela, a gente dá o nome de chave estrangeira. Ele é a chave primária da outra tabela. Bom, o valor de cada chave estrangeira deve corresponder à chave primária existente na relação referenciada, como eu falei. Aí ele funciona como um ponteiro lógico, ou seja, imagina, por exemplo, ali, um caso aí, uma pessoa que ocupa um armário, perfeito? Então, a pessoa, a relação, eu tenho o código, que é a chave primária de pessoa, o nome e o telefone, ok? Esse é o estado da nossa relação aí. O armário, eu já tenho no esquema o código, tamanho e ocupante, tá? Então, tem um relacionamento dessas duas tabelas aí. Então, eu tenho esse relacionamento, não é à toa. É porque eu quero saber em determinada situação quais são as pessoas que estão ocupando um armário em determinado momento. Ok? Ou seja, para que eu saiba fazer isso, para que eu tenha como fazer isso, eu pego a chave primária de pessoa, ok? E coloco ele como chave estrangeira em armário. E na notação, pessoal, vocês podem observar ali, eu botei em negrito ocupante ali, mas a notação não é obrigatória ficar em negrito, tá? A notação de chave estrangeira, você coloca o atributo que você colocou como chave estrangeira, fora do parênteses, e bota lá o ocupante, que é o atributo, chave estrangeira, referencia a pessoa. Eu não preciso botar qual atributo referencia em pessoa, ok? Porque eu sei que a chave estrangeira é uma chave primária de pessoa. Então, nessa situação aí, a gente pode entender como se fosse um ponteiro. Olha o ponteiro aparecendo de novo aqui para vocês aí, ó. Ou seja, o armário 1A, tamanho simples, é ocupado por qual pessoa? Pela Doriana. Já o ocupante
do armário 2B duplo é Horácio. Ok? A chave do armário é primária, não tem nenhuma repetição aqui, código é primária, e código pessoa é primário aqui também. Perfeito? Eu posso ter chave estrangeira nula? Posso ter, porque nesse momento aqui eu tenho um armário 2A que não foi ocupado por ninguém. Ninguém está ocupando esse armário. Certo? Isso é chave estrangeira. Vamos dar um exemplo um pouquinho mais complexo aqui, para a gente entender os conceitos aqui. Eu tenho uma empresa de táxi aí. Eu tenho a relação táxi com a chave primária placa, marca, modelo, ano de fabricação. Eu tenho a relação cliente, que eu tenho o código do cliente, ou CLI ID, né? Eu tenho o nome e tenho o CPF. Né? Observe ali, pessoal, que o CPF é uma chave candidata ali, ok? Mas eu preferi criar um código, né, específico do banco de dados ali para a chave primária de cliente. Um cliente faz corrida de táxi, pega táxis, né? Então, para que eu tenha, né, uma relação entre essas, para que eu possa permitir uma relação entre essas, entre táxi e cliente, eu criei uma outra relação, uma tabela chamada corrida. E aí eu coloco o seguinte, olha, na corrida, numa determinada corrida eu vou ter o código do cliente, a placa do carro que eu peguei e a data do pedido. Ok? Perceba que nós temos uma chave estrangeira de cliente, nós temos uma chave estrangeira de placa. Né? Mas elas sozinhas não definem, só essas duas não definem a chave primária de corrida. A data do pedido ela é importantíssima também, porque eu só vou ter uma tupla, né, única se eu considerar os três elementos. Porque eu poderia conceber que a mesma cliente, ali no caso a Doriana, que é 1755, pegasse o mesmo carro no outro dia. Então eu tenho que incluir também a data do pedido como chave primária. E aí vem o conceito de integridade referencial. O que diz a integridade referencial? Eu não posso ter uma corrida, para exemplificar esse caso aqui, eu não posso ter uma corrida onde eu coloque uma placa, uma chave primária de algo que ainda não existe. Ou seja, eu não posso inserir uma tupla em corrida de um cliente que não está cadastrado. Ou seja, primeiro eu tenho que ter o cadastro de cliente para que eu possa inserir na corrida. Eu tenho que ter o cadastro do veículo, do táxi, para que eu tenha como inserir um elemento na corrida. Ou seja, a chave estrangeira deve corresponder a uma chave primária que exista no relacionamento referenciado. Ok? Eu não posso excluir também um táxi se eu tenho uma corrida realizada por esse táxi. Eu quebro a integridade referencial ali da corrida. E eu também não posso alterar determinado táxi, alterar a chave primária de um táxi, por exemplo, um atributo aqui, se ele está referenciando algum elemento ali. Então, a integridade referencial ele corresponde ao estado do banco de dados, envolvendo a relação de várias tabelas. Ok? Envolvendo o relacionamento de várias tabelas. Ok? Claro isso aí, pessoal? Bem, então esses conceitos aí, pessoal, a gente precisa trabalhar eles um pouco. Né? Então, essa aula aí, ela só para a gente começar a entender a relação, o envolvimento que existe entre o modelo conceitual, o modelo lógico e o que seria, na verdade, a maneira como a gente vai armazenar esses dados. Ok? Mas é importante entender isso agora para que a gente possa fazer o processo de tradução de uma modelagem conceitual para um modelo lógico de maneira mais simples. Ok? Então, olha só. Esses outros conceitos aqui, como eu falei, de passar aonde que vai ficar a chave estrangeira, aonde que vai ficar a chave se a chave estrangeira passa de um para o outro, né, a gente vai definir na próxima aula. E aí eu vou dar uma aula só sobre a transferência de um modelo conceitual para um modelo lógico. Okay? Aqui é para a gente entender a notação da linguagem, né, como que a gente armazena os dados, né, e esses conceitos de integridade são importantes aqui nesse momento aqui. Bom, preparei aqui alguns exercícios para vocês, a gente trabalhar isso aqui. O material lá tem muita coisa, tá, pessoal? Vou voltar aqui. Está explicando bem detalhadamente isso aqui, esse material da abordagem relacional aqui, tá? Então eu fiz o seguinte aqui com vocês, ó. Eu fiz um questionário,
um questionário com 3 questõezinhas, tá, pessoal? Questões que envolvem esses conceitos aí. É importante que vocês vejam esse vídeo, né? Leiam o material correspondente, né? E façam isso aqui. Eu tenho uma questão discursiva, 2 questões associativas, uma questão associativa, né? E uma questão de múltipla escolha. O total vale 2 pontos, pouca pontuação aí, né? Mas leiam esse material antes de fazer, né? Que vocês vão ter só uma tentativa aqui para tentar fazer, tá? Vocês podem iniciar a tentativa e fechar e depois concluir, não tem problema nenhum, né? Só tem que finalizar a tentativa até o prazo de 12/6 aqui, ok? Porque depois desse prazo aí, o próprio questionário vai exibir o feedback, né? A resposta correta e como deve ser analisado, tá? Então, o prazo de 12/6, né, pessoal? Temos aqui nós estamos aqui lançando essa atividade, esse conteúdo dia 4, quinta-feira aqui, né? Semana que vem, o pessoal me pediu para mudar o prazo dessa atividade de modelagem conceitual aqui. Eu passei para dia 11, ok? E esse questionário, então, ele fecha dia 12, porque ele é muito simples, são só 3 questões, ok? Então, semana que vem, dia 12, que tem uma semana ainda. E essa atividade aqui, ó, modelagem relacional versus modelagem de identidade de relacionamento, né, eu vou deixar ainda para outra semana, para segunda-feira aqui, tá? Nessa semana aqui eu ainda eu já vi vários que me enviaram aqui pedindo para me dar uma verificada se está correto e tal. Eu vou fazer os comentários individuais para cada um que enviou. Saibam que a modelagem conceitual, ela é variável mesmo, ela não precisa ser igual de todos, tá? Eu até peço que não sejam iguais, né, para a gente não suspeitar que alguém copiou do outro e tudo mais, né? E envolve realmente uma reflexão em tudo, vocês estão aprendendo ainda, né? Essa atividade aqui de envio de arquivo, né, ela está lá para o dia 15/6, tá, pessoal? Ela diz o seguinte, eu passo para vocês aqui uma modelagem lógica formal de todos os elementos aqui. Só que produto, eu explico ele, né? Eu tenho código, tipo do produto e número do produto. Então, os dois juntos são chave primária. Perceba que está sublinhada a nossa notação aqui. Eu tenho que o código do tipo do produto, além de ser chave primária em conjunto com o número do produto, ele é uma chave, ele está referenciando o tipo de produto. Ou seja, o código do tipo de produto seria a chave primária de tipo de produto. Ou seja, eu tenho um relacionamento dessas duas tabelas aqui. Ok? Então, vocês vão olhar essa anotação aqui. É importante vocês se adaptarem a ela. E vocês vão tentar fazer o contrário. Pegar essa anotação e fazer o diagrama de entidade e relacionamento, né, para essa modelagem lógica. Ok, pessoal? Vocês vão usar o Draw ID, essa atividade é individual, né, vale 3 pontos aí também, né? Aí o prazo eu botei um pouquinho mais amplo aí, né, porque na próxima semana, apesar de eu já entrar botar ainda em modelagem lógica, mas aí eu vou passar um diagrama para vocês, vou definir os conceitos de fazer o contrário, pegar uma modelagem de entidade de relacionamento e transferir, e conseguir transformar essa modelagem para um modelo lógico. Tá? Que não é tão simples igual a gente pode se imaginar. Existem várias regras de inferência aqui, várias regras de integridade que a gente tem que respeitar aqui, né, que a gente possa entender cada elemento. Por exemplo, como é que eu mapeio uma chave, uma entidade fraca? Como é que eu mapeio, né, uma relação N para N? Como é que eu mapeio, né, numa modelagem lógica um relacionamento de 3 entidades, né? Ok, ou de agregação, ok? Então isso aí a gente vai ver na próxima aula aí. Aí o vídeo vai ser o conteúdo vai ser um pouquinho maior, né? Mas por hora aí, esse aqui tá mais, vamos ver que é às vezes mais fácil fazer da modelagem lógica para modelagem, né, conceitual do que da conceitual para lógica, né? Perfeito? Então aqui essa atividade para a gente praticar essa anotação aqui e também explorar um pouquinho mais aí a modelagem, né, conceitual também. Perfeito? Então, desejo para vocês aí um bom trabalho aí, tá? Bons estudos aí e até a próxima aí.